Hoje em dia, eu praticamente não uso mais a minha câmera profissional, assim como todo ser humano na face da Terra, eu uso celular. Para quem fotografa suas peças, o seu trabalho, existem alguns detalhes que ajudam ou estragam de vez a situação. Basicamente, vou falar de uma forma geral. É claro que tem celulares que são muito superiores e outros que são muito ruins, né? Mas eu vou ficar ali na linha do meio. Normalmente as câmeras dos celulares, elas têm uma lente grande angular. O que significa isso? Os nossos olhos, eles enxergam assim, né? Você tem a visão periférica, mas basicamente o teu foco está para frente. A grande angular aumenta um pouco esse foco. Quando ela faz isso, o que acontece? Distorce as bordas. Por isso que quando você tira uma selfie muito de perto, meus filhos falando. Por isso quando você tira uma selfie muito de perto, parece que você está com a cara enorme, o nariz grande, o queixo grande, né? Você tem que ficar procurando o ângulo. E isso é verdade, você tem que procurar o ângulo e afastar o máximo possível o teu objeto das bordas da câmera. Então, o que é legal fazer? Dá um pequeno zoom, não é daquele zoom de aumentar a tela, não. Um pequeno zoom, isso resolve. Problema, para selfie não vai funcionar. A câmera de selfie não tem zoom. Então, você tem que fazer com a câmera de trás. Isso funciona muito bem para objetos, equipamentos, natureza, o que você quiser fotografar, né? Para não causar distorção. Por que eu tô falando tanto da distorção? Porque se você vende um produto, você coloca uma foto distorcida, a pessoa vai ter uma ideia errada do que você está vendendo. Má notícia, os celulares mais básicos não costumam ter uma resposta muito boa ao zoom. Qualquer celular tem perda nesse sentido. Quando você dá muito zoom, ele perde resolução. Se você tremer um pouquinho, a foto sai tremida. Mas se você conseguir fazer só um pouquinho, isso vai resolver o problema da câmera e não vai ficar tão distorcido. Às vezes, o meu próprio celular, que é um bom celular, às vezes eu dou zoom demais e perde um pouco da resolução. Mas aí, fotografia, como tudo na vida, é escolha. Você tem que escolher, né? Ou você quer um objeto distorcido, ou você quer tudo perfeito. Infelizmente, isso não existe. O que a gente faz é tentar minimizar esses efeitos. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Então vamos lá, partindo do básico. Carol, flash, não, por favor, pelo amor de Deus, por tudo que é de mais sagrado, não. Procure usar uma fonte de luz contínua. O que é uma fonte de luz contínua? Qualquer fonte de luz que fique contínua, até uma vela. O celular, ele quando dá aquele estouro, aquele pipoco, ele causa pequenos estouros numa peça, por exemplo, né? Nas partes das altas luzes, ele vai criar luz demais e você vai perder informação ali. E aí você vai falar, mas a minha foto tá horrível. Tá. A fonte de luz contínua, ela vai te proporcionar uma luz mais uniforme. Se você quiser fazer uma foto autoral, uma coisa artística, beleza, você usa flash, usa vela, usa nada, o que você quiser. Mas quando a gente está falando de produto, você precisa mostrar... Meu filho falando. Mas quando a gente fala de produto, a gente precisa ter a maior parte da peça com uma boa iluminação, em foco, com boa definição e vários ângulos, né? Que é o que você quer mostrar para o teu cliente, já que ele não pode estar com a peça ali em mãos. Então você tem que fazer isso da maneira menos dolorosa e menos trabalhosa para você. A primeira vez vai ser bem chatinho, mas depois quando você vai entendendo o processo, você vê que é super simples. Você não precisa de um espaço especial, você não precisa nem mesmo de uma cabine de fotos. A princípio, a cabine ela facilita muito, mas ela também não resolve tudo. Vamos ali no jeitinho brasileiro, na gambiarra, que vocês vão ver que dá para fazer muita coisa sem muito esforço. Falando sobre a iluminação. Eu aqui, por acaso, tenho muitos LEDs, porque eu trabalhei com eventos, então eu tenho LED de todos os tamanhos e formatos. Isso foi fácil para mim. Mas hoje em dia, por conta do boom do ring light, né, que as maquiadoras começaram a usar, porque os lutadores de MMA usavam, o ring light é aquele que tem uma bolinha, né, tem vários tamanhos, e as pessoas nem sabem qual é a real função dele. Não era nem iluminar. Eles tinham outras luzes para isso. A real função dele era criar aquela bolinha na íris, né? Que aí ficava bem acesos os olhos dos lutadores. E as pessoas viram, acharam o máximo, começaram a usar sem saber a real função. Então, se você precisa de iluminação, não precisa nem ser um ring light. Pode ser qualquer luz, até uma luminária simples. Eu até tenho uma aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Você tem que entender a função da luz na tua peça. A função da luz é ressaltar aquilo que você quer mostrar e
das sombras, esconder aquilo que você não quer mostrar ou passar uma mensagem. No caso do produto, o ideal é que você tenha uma luz uniforme, como eu já disse. Como é que você consegue isso? Posição. Depende da posição que a sua luz está. Vamos ver isso na prática. Esse aqui é o primeiro Kratos que eu pintei já. Eu tenho uns 3 meses. Então ele tá aqui. Aqui ele tá meio inclinado para trás. Então você vê tudo razoavelmente iluminado. A luz está até forte porque o meu LED está bem aqui em cima. Se eu colocar ele de pé, olha o que acontece com os olhos. Olhos de panda. E aí você vai... No caso do Kratos, até faria sentido você mandar para o cliente assim, provavelmente um fã vai entender. Mas uma outra pessoa não entenderia, né? E aí você tem que movimentar a sua luz. Olha a diferença. Eu não mexi o boneco, eu tô mexendo só a luz. E eu espero que a partir de hoje você consiga entender como funciona. Muitas vezes o como é mais importante do que o onde. O fundo, ele é legal quando você tem um site, você vende vários produtos, ele te ajuda a ter uma aparência mais profissional. Mas pode ser que nem sempre você queira essa aparência profissional. E aí? E um fundo liso, um fundo infinito, como a gente chama, é mais fácil para que você jogue em algum aplicativo e troque o fundo, né? Ele te facilita muito para fotografia de produtos. Então, você pode buscar isso de outras formas, além de uma cabine fotográfica, né? Qualquer coisa pode servir como fundo para você. Eu vou dizer para vocês que a primeira foto vai ficar maravilhosa. Com certeza ela vai ficar melhor do que as anteriores. Configurações do celular. A princípio, eu não recomendo que você mexa, não. Porque você precisa entender como a coisa funciona primeiro. Eu separei um lugar legal, eu tenho a iluminação, mas a foto continua saindo ruim. Então vamos descobrir nas configurações por que isso está acontecendo. Mas geralmente ele já vem com uma configuração razoável para que você tire algumas fotos. Se você conseguiu fotografar até hoje, é provável que a sua regulagem esteja ok. Agora, uma coisa ridícula e que muitas vezes eu esqueço de fazer é limpar a câmera. Sabe quando você tira aquela foto que tá toda embaçada? Muitas vezes é só sujeira. Depois que você ligou a sua iluminação, você viu que a sua lente está limpinha. O que é legal você fazer? Estabilização. Mas eu não tenho um tripé. Se você não puder comprar, mesmo um baratinho só para te auxiliar, você tem que encontrar formas de colocar o teu celular parado. Por quê? Lembra que eu falei do zoom? Toda vez que você dá zoom, automaticamente o teu aparelho, ele faz uma série de configurações, uma série de continhas ali para poder tirar aquela foto com essa configuração que você fez. E isso faz com que você perca na estabilidade. Por mais que você não trema, a sua mão, mesmo respirando, ela treme. E alguns celulares vão fazer com que essa foto fique tremida. Então eu diria que estabilizar o celular é quase tão importante quanto ter iluminação. Uma intenção é ajudar vocês a resolverem problemas. Vocês podem usar um ring light, aquele normal que tem por aí. Qualquer loja de computador, qualquer camelô, você encontra para vender. Eu tenho essa aqui que é uma de mesa, que também é ring. Vou até virar para vocês. Só que ela tem uma lente de aumento. Eu gosto muito, uso ela para pintar. E aqui o que a gente usa muito é esse LEDzinho aqui, que ele é um bastão. Ele é um bastãozinho, tá vendo? Qual é a grande vantagem dele? É que ele regula as cores. Então, dá pra você fazer umas brincadeiras, assim, com as cores da luz. Mas ele ajuda muito. Mas não é a única coisa. Como eu falei, a gente pode usar até vela. Como eu já usei a lanterna do celular. Para mostrar para vocês que não é exagero. Ela fica ali no cantinho, meio que como uma luz de fundo, né? É de mesa mesmo. Aí você bota a lâmpada que você quiser, mais forte, mais fraca. A gente aqui prefere sempre a luz mais forte. Mas isso vai de acordo com a adaptação de cada um e com o celular de cada um. Normalmente, os celulares, quanto mais simples, mais luz eles precisam. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas você usa filtro, você pode botar o filtro que for. Se você não tiver iluminação, vai ficar uma merda. Sendo bem curta e grossa.
Então, a chave de tudo é a luz, tanto para pintura, quanto para gravação, quanto para foto. Você precisa ter uma iluminação razoável. Você pode não ter o equipamento top de linha, mas você tem que ter algum tipo de iluminação. E a luz contínua, que é todo esse tipo de equipamento que eu estou mostrando para vocês, é o mais acessível e o mais fácil de usar. E como eu falei antes, não pode usar flash. Pode, você pode fazer o que você quiser, mas não vai ficar bom. Qualquer brilho na tua peça vai ficar muito mais forte com o flash, porque ele vai dar um estouro, ele vai dar um pipoco. Com a luz contínua, você tem como adaptar, como afastar, como colocar um paninho branco na frente, até uma folha de papel serve. Pode rebater? Pode rebater, eu vou mostrar isso tudo para vocês na cabine fotográfica, que é mais fácil. Mas o que eu vou mostrar ali dentro vale para fazer em qualquer lugar. Inclusive eu vou mostrar para vocês a bagunça que é a minha mesa e vou preparar para fotografar como se eu não tivesse a maior parte desses recursos. Prontos para ficarem chocados com a minha bagunça, vou mostrar para vocês. Tá aqui, vou deixar bagunçadinho do jeito que tava. Isso aqui eu coloquei mais para vocês mesmo. Tá vendo ali a minha bagunça, cola, tinta, tudo aqui. Vamos lá. Peguei, isso aqui é o fundo do Kratos que eu recebi, na verdade. É um fundo de espuma. Isso aqui poderia ser uma folha de EVA, poderia ser uma folha de papel, qualquer coisa. Aqui eu tenho as folhas que eu coloco por baixo da pintura, porque eu vou fazendo o teste de cor, assim. Ok, o que eu faço? Posso resolver isso com uma folha branca. Meus filhos estão latindo, eles vão continuar latindo. 2 folhas brancas. Eu vou colocar aqui embaixo. Acho que assim vai ficar melhor. Ó. E eu vou colocar aquela peça que eu mostrei pra vocês aqui. Carol, mas eu não curto esse negócio de branco embaixo, preto atrás. Beleza. Um pedaço de tecido, de preferência não reflexivo, você resolve o problema. Aqui no meu caso, o meu tecido eu usava como fundo, então ele é muito grande, tá vendo? Tem muito tecido. Então nós temos a opção de deixar ele meio bagunçadinho assim, ou a gente vai ter que esticar isso e transformar isso num fundo infinito. Aí os fotógrafos vão saber exatamente do que eu tô falando. Mas é basicamente você esticar sem ter dobras. É que eu tô segurando a câmera e fazendo ao mesmo tempo. Então, mais ou menos isso daqui. Vamos tirar uma foto? Exatamente essa iluminação como tá, eu não mexi em nada. Vou mexer agora. E aí a gente vai tirar outra foto. Vou diminuir um pouquinho aqui, porque eu não quero tanto brilho na pele. Aquela luz lá de trás, ó, da minha luminária, que eu falei pra vocês, ela tá entrando bem aqui assim, ó. Tá vendo aqui que esse lado tá mais claro? Isso tudo você tem que observar. Me agrada, mas pode ser que não agrade você. Aí você gira a sua peça. Esse é o melhor ângulo? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar a armadura, eu quero mostrar a tatuagem, eu quero mostrar os olhos. Você tem que saber o que você pretende para você encontrar uma forma de chegar lá. Vamos pensar que o meu foco é mostrar os olhos. O que eu vou fazer? Então eu posso me aproximar e aplicar o zoom para que vocês vejam a diferença do que eu falei com relação à lente grande angular. Vamos lá, passei para a câmera do celular. É porque eu tô com um tripé no colo, então tá tremendo um pouquinho. Tá vendo que tá distorcida essa parte aqui? Parece muito desproporcional a parte de baixo. Então eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou chegar um pouquinho pra trás e vou dar um zoom. Olha a diferença. Já tá bem diferente com relação à nossa primeira imagem. Você já vê mais simetria, né, da peça, da parte de baixo, que obviamente é menor que a de cima, mas não parece distorcida. E aí o meu foco são os olhos, então vou dar foco nos olhos, vou diminuir um pouquinho a intensidade. Tá aí, a gente pode tirar essa foto. Uma coisa muito importante, que às vezes a gente não leva em consideração, é o teu personagem. Por exemplo, esse é um personagem de luta, né, de jogo, então ele tem uma aura meio sinistra em volta dele. Se eu colocar isso aqui super iluminado, perde totalmente sentido, fora que eu perco contraste, eu perco coisas que para mim deram muito trabalho para fazer e o cliente não vai perceber.
Então, às vezes, diminuir a iluminação faz com que a tua foto, a tua peça fique mais interessante. Tá vendo como a gente já nota melhor o contraste, os detalhes do couro. Se eu virar aqui de lado, ó, você nota bem. Vou tirar o zoom para vocês verem. Agora eu vou me aproximar. Olha como fica distorcida a peça. Então, tudo requer um mínimo de estudo. Aqui, quando você tira de baixo para cima, como eu tô aqui, olha o queixo dele como aumenta, como a cabeça fica deformada. Ó, meu dedo aqui, olha a diferença. Se eu viro de frente, essa deformidade diminui. Mas se eu subo um pouquinho a câmera, olha como ela some. Aqui, que ela tá mais na altura dos olhos. Agora vamos dar um zoom para ver o que acontece. Olha a resolução da minha imagem. O simples fato de eu estar segurando o tripé, mesmo que apoiado na minha perna, faz com que vocês percebam que está tremendo, né? Porque é impossível um ser humano não tremer. Você respira, você tem circulação, vai causar algum tipo de movimento. Só que isso fica quase imperceptível quando a tua câmera está afastada. Quando você aumenta, você dá o zoom, isso fica mais nítido. É o que acontece na foto também. Só que a foto, ela vai sair meio borrada. Ela não vai sair com uma qualidade muito boa. Então, o ideal é você não usar o zoom totalmente. Você usa o suficiente para tirar a deformidade da sua peça. Vamos continuar vendo o estrago que a iluminação pode fazer. Ó, eu vou mudar o ringue de lugar, vou passar para cima dele e vou aumentar a luz. Olha o que eu estava falando. Esse ponto está estourado, o peito dele está estourado, uma parte da armadura está estourada, e aí você perde informação. Fora o olhinho de panda, que ele tem os olhos mais escuros, ele tem uma olheira bem característica, mas não é nesse ponto. Então, mexer com a luz, brincar com a fonte de luz que você tem, vai com certeza influenciar muito na sua foto. Vou mostrar para vocês agora essa cabine. Ela tem, na verdade, são 2 LEDs, como aquele ali, dimerizados. Mas o daqui, que ficaria aqui na frente, quebrou. Então, a gente usa outras fontes aqui na frente, mas ela tem aquela luzinha lá para fazer um recorte. Carol, não entendi o que é luz de recorte. É aquela luz lá de cima, ó, que tá entrando por trás da minha peça, separando a minha peça do fundo. Se não tivesse essa luz, minha peça estaria assim, só com a luz de frente. Se não tivesse a luz de frente, minha peça estaria assim. Então, eu ligo essa daqui e vou ligar ela de trás. Essa cabine, ela vem com vários fundos, tem fundos de várias cores. Eu acabo usando sempre preto, mas é bom saber que tem outras cores para você brincar. Eu vou aumentar essa luz aqui da frente. Olha a diferença que ela faz, principalmente lá no olho. Ah, mas tá de um lado só. O que eu posso fazer? Posso colocar uma outra fonte de luz. Se eu colocar uma outra fonte de luz aqui, eu acendo o outro olho. Então, vamos lá. Coloquei outra fonte de luz. Estou com os 2 olhos do jeitinho que eu queria. Vou regular a exposição da minha câmera e vou fazer a foto. E aí, para finalizar, você foi lá, conseguiu enquadrar bonitinho, ajeitou a luz, tirou as fotos que você precisava e aí acabou? Não, não acabou. Todo mundo acha que é feio editar foto, que não se deve fazer. Ai, fulano usou filtro. Gente, pelo amor de Deus, toda foto digital precisa de edição, sim. Às vezes, tem alguns aparelhos que saturam demais a foto. Você vai lá, abaixa um pouquinho a saturação. Você não está enganando o teu cliente se você usa um recurso para chegar o mais próximo da realidade que você tem ali nas suas mãos. Então, se você precisa diminuir a saturação, aumentar a nitidez, aumentar ou diminuir o contraste, porque cada aparelho
tem um sistema operacional, cada aparelho tem um tipo de câmera, cada aparelho tem uma qualidade. Então você não consegue, infelizmente, muitas vezes reproduzir a realidade. Então se você usa um programa, qualquer que seja, para chegar o mais próximo possível disso, não está errado, não é enganação, sabe? Eu tenho muito orgulho do que eu pinto. Então eu procuro chegar o mais próximo possível, mostrar cada detalhe e mostrar as cores da forma mais fiel. Se eu tiver em algum momento que tirar a saturação, como eu já tive que fazer, eu não estou mentindo, eu estou tentando reproduzir a realidade. Então, vamos perder um pouco desse preconceito e entender que nós precisamos sim editar as fotos, principalmente para que o seu cliente tenha a real noção do que é o seu produto. Bom, espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Caso não tenha conseguido, podem me lembrar, podem me pedir que eu faça mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.